Olá, estamos iniciando o nosso programa, Nosso Agro de Rondônia, né? Todos os finais de semana, eu e a Odete sempre aqui com vocês, trazendo o que tem de melhor, de notícias do agro de Rondônia, né? Principalmente as ações feitas pela Federação da Agricultura, pelo Senar, o que está acontecendo também no agro a nível de estado, vários eventos e a nível nacional, né? Então a gente sempre procura trazer em primeira hora para você que nos acompanha. Eu sou Hélio Dias, presidente da Federação da Agricultura, e todas as semanas eu venho aqui apresentar para você as nossas ações. Eu e a nossa jornalista Maria Odete. Bom dia, seu Hélio, bom dia para você de casa. Hoje o programa está recheado de novidades, tem entrevistas, tem visitas técnicas, assistência aos povos indígenas, muita notícia boa e ainda temos os assuntos nacionais para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo dentro do Sistema Faperon, CNA e dentro do agro aqui no nosso estado. Muita notícia boa, então fique com a gente que tem muita coisa boa, né, seu Hélio? É verdade. Nós vamos para as nossas publicidades institucionais e voltamos daqui a pouquinho com o nosso primeiro bloco. No coração do agro brasileiro, cresce a força de Rondônia, uma terra de trabalho, de tradição e de futuro. O sistema Faperon Senar Rondônia, junto com os sindicatos de produtores rurais, é a união de forças que fortalece o produtor rural em todo o estado. Somos a voz do campo, representando e defendendo os interesses das agricultores e pecuaristas. Capacitamos, orientamos e levamos conhecimento para quem faz o agro acontecer. Todo mundo dá para ouvir tranquilamente? A Faperon atua na defesa institucional e sindical. O Senar oferece educação, qualificação profissional e assistência técnica. E os sindicatos rurais são a presença local, apoiando diretamente o produtor em suas necessidades diárias. Levamos capacitação através de cursos e treinamentos para homens e mulheres do campo. Com assistência técnica e gerencial, ajudamos os produtores a aumentarem a sua renda e a sua produtividade. Nós atuamos em 12 cadeias produtivas, do grão à pecuária, da fruticultura ao leite, promovendo qualidade, inovação e resultados para todas as etapas do agro. Promovemos saúde, cidadania e inclusão, com programas sociais e educacionais. E estamos sempre prontos para apoiar o produtor, seja em questões técnicas, sindicais ou de gestão rural. Nossa sede em Porto Velho é o ponto de encontro de sonhos, projetos e soluções para o agro. Aqui, a nossa equipe planeja ações que chegam a cada canto de Rondônia. Senar e sindicatos rurais, juntos fortalecendo quem faz o campo prosperar. Já estamos de volta com o nosso programa, Nosso Agro de Rondônia, né? E nessa primeira entrevista que nós vamos ter, nessa primeira matéria, nós tivemos pessoalmente o programa Nosso Agro de Rondônia
lá nas dependências do Grupo MAGE, né, da MAGE aqui, nas margens do Rio Madeira, né, uma baita de uma instalação, mais de 500 carretas descarregando diariamente soja e milho e a nossa soja do Mato Grosso de Rondônia, sendo exportado através dessa gigante empresa genuinamente brasileira. Parabéns à MAGE, a outras empresas do ramo, né, Cargill e outras que estão aqui instaladas em Porto Velho, fazendo toda essa operação em sintonia com os produtores do Mato Grosso, de grãos, soja e milho, e também aqui de Rondônia, né? E nessa oportunidade nós tivemos quase um dia todo participando, conhecendo as instalações e discutindo um assunto muito importante que com o Neto, que faz parte da parte institucional de marketing e treinamento e capacitação da MAGE, e nossos técnicos do Senar. Nós discutimos a questão das NR, das normativas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né? São normas obrigatórias de bem-estar do trabalho, que tem que ser obedecido, né? Tanto nas fazendas, no trabalho, em equipamentos, em máquinas agrícolas, também em secadores, em transporte, transbordo de caminhão, também aqui na empresa, né? A empresa também tem que ter essas boas práticas, são fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho. Então, nós vamos discutir aqui todas essas normativas, são quase 17 normativas que tratam sobre essa regulamentação trabalhista para o trabalhador rural e o trabalhador das empresas que trabalham também fazendo todo esse transbordo e descarga aqui no Porto. Então nós vamos ouvir o Neto, eu falei com ele e vamos mostrar para você em primeira hora. Pessoal, vocês estão nos assistindo, hoje nós estamos aqui no Porto Chuelo, no complexo do Grupo AMAGE, é um grupo hoje que planta soja e milho, um dos maiores do Mato Grosso do Sul e Rondônia, né? Está instalado aqui às margens direitas do Rio Madeira. Vocês podem ver as imagens, um complexo grande, onde faz toda a parte de carga e descarga, são mais de 500 carretas dia descarregando aqui no porto e fazendo esse transbordo aqui. E não é só soja, não é só milho, também a parte de adubo, fertilizantes, importa de várias partes do mundo e aqui são redistribuídos para o Mato Grosso, para Rondônia, para atender as várias cadeias produtivas. Neto, antes de nós entrar no outro assunto, eu gostaria de perguntar para você, você que conhece aqui e faz parte da MAGE, é um complexo que tem ajudado muito o Mato Grosso, que tem ajudado muito o Grupo AMAGE na exportação, na importação e fazer fruir esse agronegócio forte do Mato Grosso e de Rondônia, né? Sim, bom, o complexo do Chuelo, do Porto do Chuelo, ele abriga diferentes operações da MAGE e é uma estrutura extremamente importante e estratégica para a companhia. E nós, como time de educação, de desenvolvimento, nós estamos junto com a companhia no apoio do desenvolvimento da nossa equipe, de todos os nossos técnicos. Neto, hoje o Senar e o Grupo MAGE, nós estamos aqui não só para conhecer, mas vemos com a reunião, a direção da Federação da Agricultura e o Senar, para poder discutir um programa de capacitação, de dimensionar conteúdos programáticos, principalmente nas NR, que a gente chama, para realmente trazer uma nova sistemática de trabalho conjunto com o grande agronegócio do estado de Rondônia, para que a gente possa capacitar os trabalhadores, para preparar os trabalhadores para as suas funções dentro das suas atividades normais do dia a dia. Eu gostaria de dizer a você que está nos assistindo que o Senar é responsável, junto ao Ministério do Trabalho, para capacitar os trabalhadores nas propriedades, nas pequenas, nas médias e nas grandes propriedades, com segurança, produzindo no dia a dia, com trabalho correto, obedecendo à legislação trabalhista. Esse trabalho que nós estamos firmando hoje, aqui, vai ser estendido a todas as propriedades de Rondônia, talvez a médio prazo, a partir do ano que vem, segundo semestre e a partir de janeiro.
Isso já vem sendo feito em outras regiões do estado? Você que é especialista nesse assunto. Bom, nós estamos trabalhando e tratando os treinamentos voltados para atendimento das normas regulamentadoras. Sim, esse trabalho ele acontece em outros estados do Brasil, onde a MAGE tem operação. E aqui, nesse momento, nós estamos discutindo o portfólio do Senar Rondônia, avaliando possibilidade de expansão, trazendo a evidência da área de produção da MAGE, das necessidades, apontando os ajustes necessários para que o Senar continue sempre mantendo esse braço forte de apoio no desenvolvimento da agricultura e pecuária em Rondônia. Essas normas reguladoras, elas têm se modernizado. A gente sabe que aí a cada tempo o Ministério do Trabalho tem soltado algumas normativas, tem editado. E você acha que é possível nós do Senar, juntamente com a MAGE e outras empresas também que são beneficiárias do nosso trabalho, de fazer um trabalho aí grande, forte, um novo trabalho que possa trazer os resultados a curto prazo? Dito que sim, as normas regulamentadoras elas são atualizadas para a realidade de trabalho dos colaboradores. Então, o grande objetivo é prevenir acidentes, preservar a vida e a integridade do colaborador. É extremamente importante, então, que nós possamos ter as formações adequadas para a realidade de trabalho, e o Senar tem nos ajudado. Nós acreditamos sim nessa potência que é o Senar, e nós estamos juntos como companhia nos prontificando a auxiliar nessa customização, nesse desenho instrucional, para que as necessidades sejam supridas e as pessoas de fato treinadas com eficiência, cumprindo a normativa e trazendo essa tranquilidade para a operação fluir naturalmente. E para finalizar, qual que, a sua fala final, qual a importância de ter esse treinamento regular demandado pelo setor produtivo e o atendimento pelo Senar nesse trabalho das atividades do dia a dia, por exemplo, para a agropecuária, para a agricultura moderna, né, de precisão, ou para algumas atividades como café, cacau em Rondônia? Bom, as normas regulamentadoras elas são complementares à formação profissional. Então, elas trabalham de forma conjunta, da mesma forma como nós esperamos que o Senar nos atenda com as normas regulamentadoras, nós também temos um outro viés, que é o da formação profissional, onde nós também recebemos essa capacitação para que o colaborador possa entregar e performar cada dia mais. Então, ele é regulamentado, ele atende o pré-requisito legal, mas ele precisa também performar tecnicamente. E aí entra uma parte fantástica de desenvolvimento, onde nós temos um campo aberto e ele acaba se especificando, tendo um nicho específico para cada atividade que ele vai executar. E isso é novamente uma grande oportunidade para que o Senar construa um portfólio, aperfeiçoe o que ele já tem, trazendo sempre esse suporte aos produtores, onde nós tenhamos sempre um local que nos auxilie no desenvolvimento para uma agricultura e uma pecuária de alta performance. É isso, pessoal. Eu falei aqui com o Neto, que é o nosso, está na coordenação do desenvolvimento, capacitação desse grande grupo, a MAGE, não só aqui, não só no Mato Grosso, mas aqui em Rondônia. E não são poucas pessoas que o Neto trabalha, são milhares de pessoas, de colaboradores, né, para poder evoluir está sempre capacitando, sempre preocupado, né, com o bem-estar desses funcionários, desses servidores, e isso é muito importante. Neto, a sua palavra final. Bom, acho que para nós aqui, depois de uma semana de trabalho junto com o Senar Rondônia, para nós a gente fecha a semana com um sentimento de satisfação, de perceber essa abertura da empresa em poder receber as sugestões do produtor, receber esse apoio, e o que nós entendemos é que em breve nós teremos frutos dessa semana fantástica de trabalho reunidos. Que bacana, né? Uma boa entrevista aqui com o pessoal do Porto MAGE, que trabalha em sintonia, né, com os nossos produtores de grão da ProSoja, dos produtores de grão aí dos municípios de Rondônia e também do Mato Grosso, né? É muito soja, muito milho que é escoado aqui através da nossa hidrovia do Rio Madeira.
Vou mostrar para você agora uma visita técnica que foi feita lá na etnia Cinta Larga, né? Um trabalho que vai ser iniciado de assistência técnica, de acompanhamento do Senar com essa etnia. Você que esteve lá, não teve, Maria Odete? Isso, como é que foi? estive lá com a equipe do Senal, o superintendente, alguns parceiros, né? O Sebrae também estava presente. Então foi uma visita muito bacana para apresentar o projeto ATEG Madeira Mamoré, um projeto que vai levar assistência técnica e gerencial para as comunidades indígenas, quilombolas, assentados. Então vai levar ali um técnico especializado nisso e de outras cadeias também, para eles entenderem e melhorarem a produção que eles já fazem, né, para colocar ali um especialista e ampliar esse trabalho que já é feito na comunidade indígena. Então, eles foram apresentar essa ideia e já vai um técnico para lá iniciar. E o nosso superintendente Emerson Lira conversou com eles e você vai acompanhar então no nosso vídeo o que eles acharam, a perspectiva disso. Confere com a gente. Então, João Paulo, a gente faz um seguinte propósito com vocês aqui. Propósito, um compromisso mesmo. Nós fazemos um compromisso. Né? Então, a gente vai trazer aqui para vocês, melhor dizendo, já está consolidado, assistência técnica gerencial para vocês aqui. Tá bom? Assistência técnica gerencial. E em primeira mão, a gente já está você já está incluso num projeto como o nosso gerente, o Lima Maurício, já falou, que é realmente o projeto ATEG Total, que é denominado o Madeira Mamoré. Esse é um projeto em conjunto com o Senado Nacional. Então, esse técnico vai vir aqui, vocês têm outra escultura, e esse técnico vai poder, junto com vocês no dia a dia, estar fazendo as tratativas, conversando, né? É o caso da Pimenta, que a gente acabou de visitar, e outras culturas também que vocês trabalham aqui. Mas também a gente vai colocar para vocês aqui um técnico específico do cacau. O cacau, porque o cacau é uma cultura realmente hoje com potencial econômico muito grande, né? O esforço de vocês aqui, as mudas já estão prontas, quase no ponto de fazer o enxerto, né? Eu fico muito feliz, demais, de coração mesmo, por estar aqui junto com vocês. Eu acredito no potencial de vocês, porque vocês têm uma coisa que é muito importante. Vocês são unidos em torno dos propósitos de vocês. Mas uma coisa, João Paulo, eu tenho que falar aqui. Sem assistência técnica fica difícil. Muito difícil. Não tem como você tocar hoje nenhuma atividade econômica ligada ao agronegócio, ligada à atividade agropecuária, se você não tiver assistência técnica. Mas se tem uma coisa que o Senar aprendeu a fazer nesses últimos anos, foi assistência técnica. O Senar tem se destacado, eu falo isso com uma certa segurança, tem se destacado com assistência técnica gerencial. Mas está aí o compromisso, tá? Eu acho que o que eu tinha de trazer assim, de mais positivo para vocês é isso. O técnico vai estar aqui. Estou muito confiante, espero em Deus voltar daqui o mais breve possível e ver a prosperidade chegando aqui em vocês também. Diretamente aqui da aldeia Cinta Larga, aqui de Espigão do Oeste, para todo o Brasil, para o consumo da castanha. Animat que é mais legal na que me irmão que pangai mais para que a gente não pode mas é boa que me o a pele não João Paulo Cinta Larga falando, quero agradecer ao senhor Daniel Carrara, diretor-geral do Senar,
Nós viemos aqui hoje receber a visita do seu Emerson, estamos muito felizes. Veio conhecer as nossas necessidades e dificuldades do nosso povo de assistência técnica. Nós precisamos produzir, mostrar a nossa força. O índio precisa produzir, o índio precisa mostrar a sua capacidade. E é através do Senhor, é através do Senar que nós vamos conseguir esse técnico que vai tanto nos ajudar. E desde já eu agradeço a presença de todos que vieram na nossa comunidade e na nossa aldeia hoje prestigiar essa reunião produtiva. Eu falo em nome do meu vice-presidente Júlio Cintalarga, em nome do meu pai, em nome do nosso secretário Caio, e coloca a Brasília para frente. Bora, Senar. Tamo junto. Muito bom esse trabalho que o Senar está oferecendo gratuitamente para nossas comunidades indígenas, né? Agora, além do Suruí, da região central, o Cintalarga, né? Vai ser assistido pelo Senar. E isso é muito bom, né? Ter um técnico, um profissional, um agrônomo, para poder discutir com eles como produzir hortifruticultura, produzir hortaliças, café, cacau, enfim. É importante que os povos originários, que os nossos indígenas, cada dia possam se apropriar do seu terreno, são terras férteis, aprender novas técnicas, novas práticas e produzir em escala comercial, né? Para poder vender e ganhar dinheiro. Esse que é o futuro do Brasil, todo mundo trabalhando e produzindo, né? Bacana esse trabalho. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco. No Brasil, existe um elo que aproxima o campo e a cidade. É uma potência que conta com 17 mil profissionais no campo, 27 federações estaduais e mais de 2.000 sindicatos rurais, que cuida da saúde de mais de 200 mil pessoas por ano. Apoia e leva assistência técnica para mais de 400 mil propriedades rurais. Capacita pessoas à distância ou presencial com mais de 1,5 milhão de matrículas por ano e trabalha para cultivar uma vida melhor para produtores rurais e alimentar os brasileiros. Esse é o sistema CNA Senar, que transforma o campo e inspira o Brasil. Já estamos de volta com o nosso programa, Nosso Agro de Rondônia, né? E vamos falar um pouquinho sobre um dia de campo que aconteceu lá no município de Espigão do Oeste, bovinocultura e de corte. E você sabia que o município de Espigão do Oeste tem uma das melhores pecuárias e genética em corte do estado de Rondônia? São várias raças zebuínas e lá realmente é diferenciado. Lá na questão do Nelore, são várias raças bem definidas, produtores de genética que vendem para Rondônia para toda a região do Cone Sul e região central, tudo produtor, maioria desses produtores são ali de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste. E lá aconteceu um dia de campo onde o Senar apresentou, juntamente com seus técnicos, uma discussão muito forte sobre vários temas de boas práticas de manejo, de alimentação, de genética, discutiu vários temas importantes para o desenvolvimento dessa cadeia que já é forte em Espigão do Oeste. Como é que foi desse jeito, não foi, Marianete? Exatamente. O dia de campo aconteceu lá no rancho Terra Viva, da propriedade Seu Eloy, uma propriedade modelo naquela região, né, que é atendida pelos nossos técnicos já há algum tempo. Ele mostrou ali tudo que está sendo realizado, tiveram algumas palestras importantes para tirar dúvida dos produtores que estavam lá, e depois eles ainda participaram ali de uma visita, né, na propriedade, deram uma volta para conhecer de perto o que estava acontecendo. O Seu Eloy deu um depoimento muito bacana, agradeceu ali os técnicos, disse que depois que o Senar chegou com os técnicos, a produção dele dobrou. Então, assim, foi um depoimento muito bacana, onde ele incentivou os outros produtores a conhecer também, né, e aceitar o trabalho dos técnicos. Ele disse que no início ele tinha um pouco de receio, porque o técnico era muito novo, mas ele disse que deu muito certo. E está aí hoje uma propriedade modelo, né, servindo de dia de campo para a gente conhecer o que ele faz lá. Então a gente vai conhecer e entender como que ele faz a propriedade dele.
hoje no município de Espigão do Oeste, aqui especialmente aqui na linha Rei Davi, quilômetro 12, aqui na propriedade do seu Eloy, ele é assistido pela assistência técnica gerencial do Senar. Um dia muito especial, é uma propriedade muito bonita e que o resultado aqui são muito satisfatório dentro da cadeia da bovinocultura de corte. Mas o mais importante é a gente ver a satisfação do produtor rural. O presidente, seu Nilson, qual é a sua satisfação, a sua alegria de ver você que o senhor está sucedendo aí um trabalho ao longo do Sindicato de Espigão do Oeste? O Sindicato de Espigão do Oeste tem uma história extraordinária aqui no município, aqui em Espigão do Oeste. Qual é a alegria que o senhor sente aqui hoje, nesse dia tão especial? Muito alegre, muito prestigiado de estar concluindo esse serviço que o sindicato vem concluindo aí de dar assistência ao produtor e ter resultado, né? Então a gente fica muito contente porque tem que estar dando certo, né? Está andando. Certo. Então está sendo beneficiado muitos produtores com essas assistências técnicas e não só de corte, como em outras cadeias também, que está sendo muito válido, né? Obrigado, seu Nilson, pelo trabalho, né? O senhor que sucedeu aqui, o senhor Nestor Ramos, é uma pessoa maravilhosa que ao longo de muitos anos dedicou, né, um tempo da sua vida para o fortalecimento aqui do sistema Fataron Senar. Fico muito feliz, né, no resultado da assistência técnica dentro do produtor. A gente vê a alegria do produtor, seu Eloy, né, uma propriedade já estruturada, né, depois da assistência técnica. Os relatos dele demonstram que com a chegada dos 2 técnicos aqui do Senar, ele pôde fazer as análises, né, pôde mensurar o que é trabalhado aqui dentro dessa assistência. Então isso é resultado da metodologia da assistência técnica, né? Então a gente fica feliz que o técnico vem aqui, contribui tanto na parte gerencial como na parte técnica. E com isso dá um resultado numa propriedade dessa rentável, onde o produtor sai satisfeito, né? E esse dia de campo aqui é onde estamos podendo demonstrar cada passo a passo do que aconteceu nesse período de atendimento aqui na propriedade. Fico muito feliz, né, de estar contribuindo com esse trabalho. Quando eu cheguei aqui já estava com 1 ano de atendimento pelo antigo técnico, o Emílio. Então a gente procurou alinhar os projetos e trabalhar com a produtividade, focando na área de pastagem, dividindo pastagem, adubando pastagem, procurando melhorar a produção do capim, a resistência desse capim e a produtividade dessa propriedade, sempre mensurando números para a gente saber o que está ganhando, o que está perdendo e onde a gente pode melhorar. Então, para mim, esse dia de campo, esse evento, é uma satisfação muito grande para apresentar um pouco do nosso trabalho dentro da propriedade. A gente não tem noção de muitas das coisas, por exemplo, como taxa de lotação. A gente tem uma vacada, tem um pasto, coloca naquele pasto, até o dia que der, rapa, o outro não melhorou, segura ali. Não tem noção de taxa de lotação, não tem noção do resultado que dá um calcareamento, não tem noção do resultado que dá quando dividimos a pastagem em módulos. Então o Senar veio me ajudando, me orientando, me propondo e dentro da medida do possível nós fomos realizando devagar algumas mudanças que hoje trouxeram resultados satisfatórios, mudando a produção da propriedade. Hoje nós estamos produzindo aqui em torno de 29 arrobas de carne por hectare. Então já estamos saindo da média, a pecuária agora já está de igual para com a agricultura e nós estamos tendo resultados muito satisfatórios. Quando eu recebi os técnicos aqui, eu achei que eles eram muito meninos para me ajudar e talvez quando nasceram eu já estava na pecuária. Porém me ajudaram tanto que hoje eu sou agradecido. Eu lembro que nos carros que nós andamos ou nos aviões que nós andamos, existem jovens engenheiros com idade de ser nossos filhos também, que proporcionam grandes mudanças. E essas mudanças são feitas pelos jovens. Os jovens estudaram, nós não tivemos a condição de ir para as universidades, para faculdades, e esses jovens estão trazendo novas tecnologias, que à medida do possível, não podemos implantá-las todas de imediato, mas à medida do possível vamos implantando devagar, e isso tem sido benéfico.
Só em adubação, só em calcareamento e em repartição, nós aumentamos em 60% a produção. Quer dizer, comprei mais 60% de terra? Não comprei, mas aumentei a produção como se tivesse comprado com menos gasto. Então, fica o recado. Nós precisamos de inovar, nós precisamos de produzir mais, nós precisamos de adubar mais, nós precisamos de melhorar a genética mais, porque senão nossos filhos verão que nossas propriedades não são produtivas e eles sairão e nós também sairemos. E eu espero que o homem do campo seja cada dia mais próspero, mais produtivo e mais feliz. A parceria ela tá acima de qualquer suspeita, ela é uma ótima parceria. Como eu disse, ela deu muito certo. E eu parabenizo o Senar, a Faperon, por essa ação aqui, por esse dia de campo, porque a estrutura está muito boa. O Sebrae também contribuiu na questão da estrutura. Então, quando acontece uma ação dessa aqui, já teve todo um trabalho por trás e o resultado é magnífico, como a gente está conseguindo ver aqui hoje. Bacana, né? A gente vê um depoimento de um produtor que reconhece o trabalho de assistência técnica, né? Da inovação, dos novos conhecimentos levados pelos nossos técnicos aí, esses meninos novos que estão formados, cada dia estudou nas melhores faculdades, nas melhores academias, está tendo experiência e hoje discute com os produtores, a gente que é mais antigo já na área, como pecuarista, muitas vezes a gente tem alguma resistência para adotar certas tecnologias, mas nós estamos num novo momento, um novo salto da pecuária de Rondônia, já estamos no momento de otimizar nossas áreas, são caras, né? Então, propriedades têm um valor da alqueire muito alto, então é o momento da gente corrigir solo, é o momento da gente adubar as nossas pastagens, é ser um produtor de pastagem, né? É o momento de fazer piqueteamento e onde a gente criava por hectare 2, 3 cabeças, nós temos que criar 5 a 6. Então, nós temos que aumentar essa lotação. Então, é muito importante os dias de campo para levar o produtor para verificar o que o outro está fazendo de bom, de correto, dentro dos níveis de tecnologias recomendadas, para que o produtor possa ver o que o outro está fazendo e adotar. E nessa troca de experiência, sempre os resultados são ótimos, né? E vamos mostrar também para vocês, pessoal, uma entrevista, uma visita de uma nossa técnica em avicultura, né? O Senar trabalha com várias áreas, né? Todas as áreas da agricultura, são 12 cadeias, e a nossa técnica está acompanhando lá um produtor lá, o seu Eudes Batista, lá no município de Paraná, né? Sobre avicultura. Vamos acompanhar. E também temos outras entrevistas, né? Temos também uma visita técnica lá em Novo Horizonte, na propriedade da Fridalina. Os nossos técnicos foram lá conhecer o que está dando certo, o que está sendo feito naquela propriedade, e ela ainda fala da energia solar, das placas solares que ela colocou lá e deu muita economia e sustentabilidade para a propriedade dela. Então a gente pode conhecer e aplicar também esses conhecimentos. Vamos verificar. Hoje estamos aqui na Granja Ebenezer, localizada em Ji-Paraná, Rondônia, uma propriedade assistida pelo Senar na tag Avicultura e Agroindústria. Queremos mostrar a força hoje da agricultura familiar e da avicultura dentro do nosso estado. Muitas vezes uma atividade que é discriminada, mas que tem transformado a realidade de muitas famílias hoje dentro do nosso setor rural. A propriedade São Eudes, ela começou inicialmente com assistência técnica de 810 aves, aproximadamente uma produção diária de 690 ovos dias. Após a assistência técnica, adicionamos mais um galpão com 1.000 aves. Hoje estamos com 3.500 aves aproximadamente, com a produção diária de 2.700 ovos. Temos mais um galpão ali com capacidade para 2.000 aves, que em breve vamos alojar. Então foi essa a diferença anteriormente da assistência ou após a assistência técnica. Então foi notado melhorias para o galpão, estrutura, espaçamento, altura, temperatura, manejo sanitário, vacinação e desverdeação.
Então essas foram as melhorias apresentadas na propriedade Seu Eudes. Então, seu Eudes, eu queria perguntar do senhor, qual a importância hoje da avicultura na sua família, na sua vida, e também poder contar pra gente um pouquinho do trabalho dos técnicos do Senar aqui na propriedade? A importância da avicultura na chácara, nós pegamos porque, como nós viemos para cá, não tinha renda, né? Aí nós iniciamos, só nós, a família mesmo, sem acompanhamento técnico. Aí depois chegou o Wallace e o Lucimar. Aí melhorou bastante para nós. Eles deram uma importância muito grande, principalmente o Wallace na área de veterinária, né? Muitos problemas que a gente tinha. Ele visualizou e passou para a gente conseguiu corrigir. O Lucimar, na parte de documentação, regularização, tudo é essencial para nós. Foi muito bom mesmo. E juntos, hoje, quase 2 anos de atuação, já chegaram muito longe, nós temos certeza que irão chegar muito mais ainda. Eu agradeço você, agradeço o Wallace, o Lucimar, né, por ter dado a oportunidade. E espero que continue bastante tempo aí também. Muito obrigado, seu Eudes. Nós queremos agradecer a confiança do senhor no trabalho do Senar, por abrir suas portas, receber mensalmente nossos técnicos, parabenizar a família que está junto. A gente fica muito feliz de ver os filhos, toda a família, a esposa, o senhor, toda a mão de obra. A gente sabe que não é fácil, é um trabalho árduo, diário, e o senhor tem se esforçado e a gente pode estar aqui junto trabalhando, colocando alimento aí diário na mesa da nossa população e fazendo a diferença para o nosso setor. Então, muito obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho de vocês. Oi pessoal, eu sou a Raquel, sou supervisora da ATEG na área vegetal. Nós estamos em campo hoje para conhecer a história da família da Fridalina e do seu Valdeci, que está finalizando, né, esse tempo de acompanhamento através do Senar. Fridalina Borchat de Oliveira, moro em Novo Horizonte. A ATEG contribuiu muito para o manejo de adubação, adubação na hora certa, no mês todo certinho. Antes a gente não anotava nada, a gente só vinha, só sabia trabalhar, não anotava, não sabia o custo que tinha, né, o lucro que tinha. Hoje a gente tem tudo isso, que a gente anota tudo, então daí a gente sabe o tanto que a gente gasta. Como o Valdeci e a Fridalina são bons exemplos de produtores, além das anotações, eles também fizeram a instalação do aplicativo Conecta Produtor, que além deles acompanhar os lucros e as despesas pelo aplicativo, eles também fizeram a solicitação agora do financiamento do FIAGRO, que é específico para os produtores atendido pelo Senar, para a finalização da instalação das placas solar, que vai utilizar depois no manejo da atividade e no bem-estar da família. Também quero aqui agradecer parceria com o Conecta, a FIAGRO, agradecer mesmo. E é muito gratificante a gente chegar na propriedade do produtor e ver tantos avanços, não só na parte de campo, quanto na parte de estrutura e de conhecimento técnico. Então, essa é a função do Senar na vida do produtor, essa é a função da ATEG, trazer conhecimento, compartilhar experiências e fazer o produtor prosperar. Muito bom, de volta, né? Nas notícias nacionais, nós temos muitas notícias. Entre essas, nós destacamos 3 notícias importantes, né? E a última eu vou falar, que é e vou comentar alguma coisa sobre o Plano Safra, que foi lançado também esta semana lá em Brasília, né? Foi um festão danado lá, lançou o Plano Safra. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho sobre esse Plano Safra. Mas antes, teve 2 notícias importantes. Quais foram? Exatamente, você vai acompanhar daqui a pouquinho um resumo de notícias do que aconteceu no agro no Brasil. Ali as notícias dessa semana, muito importantes, o que aconteceu no CNA, reuniões importantes que aconteceram lá em Brasília, então você vai acompanhar. E teve também, você vai acompanhar um grupo de trabalhos que estava ali tratando a questão da regulamentação da lei de bioinsumos. Eles estavam ali tratando, discutindo, né, como que isso vai impactar no agro brasileiro, então você vai acompanhar isso também daqui a pouquinho. Olá,
Veja as ações do Sistema CNA-Senar para os produtores rurais. O presidente da CNA, João Martins, recebeu representantes da agroindústria para retomar as discussões no Fórum Nacional de Integração do setor de aves e suínos, o FONEAGRO. Na Embaixada da Colômbia, a CNA participou de um painel que debateu a bioenergia no mundo e a experiência do Brasil. Já o Núcleo de Relações Internacionais reuniu as federações estaduais da agricultura e pecuária para debater o cenário internacional e os impactos para o agro. A CNA também divulgou o boletim Mercado de Trabalho no Agronegócio, elaborado pela Confederação e pelo CPEA. Em Bonn, na Alemanha, a CNA acompanhou as negociações preparatórias para a COP30, que vai ocorrer em novembro em Belém. Um grupo de empresários chineses esteve na sede da Confederação para conhecer a atuação da entidade em prol dos produtores rurais. Já o projeto Can Futuro levantou os custos da produção agropecuária no Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Bahia. Essas e outras ações estão no site CNA Brasil e nas redes sociais do Sistema CNA-Senar. Nós discutimos e tentamos colocar na mesma página todos os participantes, o pessoal das federações, o pessoal que veio participar fisicamente, né, presencial. E tivemos uma apresentação muito boa sobre como é que está o mercado de bioinsumos hoje no Brasil, principalmente de biofertilizantes, bioinseticidas. O mercado está crescendo, o mercado está tendo uma adaptação muito boa, mas obviamente que isso demanda tempo, porque são produtos que às vezes o produtor não vê o resultado de imediato, o resultado é um pouco mais demorado. Essa reunião trouxe as demandas pelas mudanças no texto que está sendo aprovado para ser a lei de bioinsumo. Então, as federações deram sugestões, os participantes presencial também falaram algumas ideias. Isso embasa a CNA para que ela, quando chegar nesse grupo técnico que vai realmente definir o texto final dessa lei, que a CNA chegue bem embasada com demandas e necessidades de todas as cadeias do Brasil inteiro. Retornando das primeiras notícias, gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o lançamento do Plano Safra que aconteceu em Brasília, né? Então, todos os anos, no início do mês de julho, lança-se o Plano Safra a nível de Brasil. O Plano Safra é um plano que o governo federal reúne recursos, tanto público como da iniciativa privada, para poder fazer um pacote dentro dos programas aí oficiais, das linhas de crédito, e alimenta essas linhas de crédito de recursos para investimento, para custeio dentro da política nacional agrícola, né? E esse ano nós tivemos aí quase 100 bilhões destinados à agricultura familiar, que é para atender até os pequenos produtores rurais, né? Até 4 módulos fiscais no Brasil todo, cada estado tem seu tamanho de área. Aqui em Rondônia, 4 módulos fiscais de 240 hectares, então vai atender o pequeno proprietário até o médio. E a nível de Brasil, também foi lançado aí mais de 500 bilhões para a agricultura comercial, né? Para a agricultura exportadora, né? É o que consome a maior fatia de recursos do Brasil, é o que mais empresta, né? E tem maior capacidade de pagamento também, né? É a agricultura comercial, que exporta soja, o milho, o café, o gado, a pecuária de corte, a de leite. Então, os produtores maiores que consomem, que muitas vezes financiam, fazem algum custeio de valor maior, né, de uma montante maior. Então, precisa de uma maior quantidade de recursos destinado a essa categoria, né? Então, é importante que se tenha esse recurso, porque muitos produtores têm necessidade de fazer investimento em máquinas, em colhedeiras de alto valor, né? Então, equipamentos necessários para que a nossa agricultura continue aí nesse vapor todo, nessa pujança, né? E possa, cada dia, o Brasil estar aumentando a quantidade de milhões de toneladas produzidas, tanto para abastecimento interno, também como para exportação, para gerar divisas para o Brasil e para os estados. Só que nós estamos vivendo um momento ruim da nossa política fiscal do Brasil.
O governo federal tem gastado mais do que arrecada, e isso tem impactado principalmente na questão da Selic. A Selic está automaticamente ligado às taxas de juros, e o último mês agora o cupom, Maria Odete, elevou para 15% a Selic, que é a taxa que realmente regula os créditos, financiamentos a nível de Brasil, né? Tanto crédito de financiamento como custeio. Então, 15% é muito caro para o produtor brasileiro pagar pelos créditos. A gente sabe que a agricultura familiar foi lançado aí na faixa de 6,5%, mas outrora nós pagávamos o pequeno produtor 2% ao ano. 2% ao ano. Hoje já está 6,5%, está 2 vezes mais do que pagava. Hoje o médio produtor que pagava 8,5% já vai para 12%, até 15%. Algumas linhas de crédito, dependendo da linha, um pouco mais caro. E ainda tem, a gente chama de penduricalho, né? Muitas vezes tem que comprar um título, tem um seguro, enfim. Tem o IOF da operação, você vai comprar uma coisa, outra, enfim. Quando você vê, esse crédito está lá para cima dos 18% a 20%. Então, fazer agricultura, plantar roça, criar gado, produzir leite, produzir café, pegando dinheiro acima de 15% ao ano, é muito caro, porque a margem de lucro, quando você for vender a soja, o milho ou o café, ela é pequena. Aí, se você for embutir 15% a 18% de juros ao ano, acaba zerando o seu trabalho. E, além do mais, nós ainda corremos sério risco. Pode acontecer vendavais, chuva de granizo, excesso de chuva ou excesso de seca em algumas regiões do país. Isso impacta, muitas vezes, aqui está chovendo, mas lá em Minas está dando seca no cafezal, lá, na época da florada. Muitas vezes aqui deu seco em 2023, né? Pode acontecer, na Bahia, no Paraná, pode haver um vendaval, tudo isso causa prejuízo. E nós não temos previsto nesse plano um montante que a CNA, que os produtores brasileiros precisam para o seguro rural. Então, o seguro rural está sendo muito prejudicado, e o produtor brasileiro, ele é um corajoso. Ele é um cara que ele defende, ele trabalha, ele acredita, ele coloca o seu dinheiro na terra, esperando que o sol e chuva seja favorável, o clima, e graças a Deus tem sido, mas o endividamento a cada dia no Brasil está sendo alto. Cada dia o produtor brasileiro está endividado, tanto o pequeno como o grande. Aqui em Rondônia nós temos um nível de endividamento muito alto, e é problema disso, perda de safra, juros altos, falta de investimento, é uma série de fatores que culmina nessa situação, prejudicando o nosso produtor rural. Então, eu lamento, como presidente da Federação da Agricultura do Estado, o formato, as taxas de juro que foi lançada esse ano, tanto para o pequeno como para o médio e grande produtor. Eu não distingo produtor, para mim todos são produtores, só um tem uma pequena área, outro uma média, outro uma grande área. Todos são importantes no contexto da produção do estado de Rondônia e do Brasil. Mas o que eu espero é que o nosso Congresso Nacional, o nosso Senado Federal, a nossa área econômica do Brasil, o governo federal gaste menos, né? Que reduza suas despesas, que não crie mais imposto, que faça com que essa taxa Selic, que um tempo desse era 7%, 8%, hoje está em 15%. Muitas vezes é a falta de uma administração, falta de uma gestão, é falta de austeridade. Você só gastar o que arrecada. E a gente vê que tem certos prefeitos a nível do Brasil, certos governadores, certos presidentes, que gastam mais do que arrecada. Então não é por aí. Se você da sua casa gastar mais do que arrecada, você vai falir. Você imagina nós pagando imposto e alguém não disciplinando essa questão do uso desses recursos das verbas públicas, né? Acabando criando um problema econômico, né, no Estado, no Brasil, de crédito. Isso impacta em tudo, em venda de carro, em venda de produtos, enfim, o dólar muitas vezes dispara ou cai, enfim, isso impacta tudo também na comercialização, na exportação. Então tá aí as minhas considerações como presidente da Federação da Agricultura, a minha análise fria, né, nesse contexto.
Analisei meio parcial também o lançamento alguns pontos que eu achei importante, mas nós temos uma análise muito boa feita pelo nosso diretor técnico da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, Dr. Bruno Luque. É um técnico altamente especializado que acompanha essa política econômica e agrícola semanalmente, mensalmente e anualmente em Brasília. Então ele vai falar para a gente aí, preste bem atenção na análise deles, após me ouvir, né, na minha análise aqui, feita a nível de Estado, agora você vai ver uma análise a nível nacional. O Plano Safra da Agricultura Familiar e Empresarial, Safra 2025-26, anunciado pelo governo federal, não respondem à altura à importância estratégica que a agricultura tem no Brasil. Os valores anunciados ficaram bem abaixo, até mesmo da inflação, que pese nominalmente são valores maiores, quando corrigidos pela inflação ficaram menores. Por exemplo, no caso da agricultura familiar, os valores saíram de 76 bi para 78, um aumento de 3%. Na agricultura empresarial, eles inovaram trazendo a CPR para análise, então saímos de 508 para 516 bi, um aumento de 1,5%. Se considerarmos uma inflação de 5,32% no período, são valores abaixo da inflação, ou seja, não atendem em volume aquilo que o setor pleiteou. Quando falamos de taxa de juros, no caso da agricultura familiar, foram mantidos boa parte dos juros, principalmente dos alimentos voltados à cesta básica, como arroz, feijão, hortaliças e frutas, taxa de 3%. Quando são produtos orgânicos ou da socioeconomia, esses produtos, a taxa cai para 2%. No caso de milho, acima de 25 mil por tomador, compra de animais e outros produtos, a taxa é 6,5%, no ano anterior era 6%. E para produtos como soja e pecuária de cortes, voltado para a agricultura familiar, a taxa passou para 8%, um valor bem maior, mostrando uma segmentação, né, desses produtos da agricultura familiar que também precisam de crédito, mas terão hoje uma taxa muito maior. Na agricultura empresarial, nós tivemos incremento no Pronamp, a taxa saiu de 8% para 10%, e nos preocupa muito que o médio produtor está tendo um distanciamento muito grande das taxas do médio produtor para a agricultura familiar, ao passo que a gente não tem um aumento do enquadramento da agricultura familiar, ele segue com 500 mil, a proposta da CNA foi aumentar essa renda bruta para enquadramento de 500 para 700 mil e não foi atendido. No caso do Pronamp, nós conseguimos uma elevação de 3 para 3,5, então isso foi um ponto positivo. E as taxas de juros para a agricultura empresarial chegaram de 12% a 14%, né, para esse ano safra. O recurso foi direcionado mais para o custeio, né, que pese não houve incremento, como gostaríamos, o direcionamento foi feito para o custeio e menos para investimento, sabendo que seria um ano mais complicado. Agora, o grande problema, né, que nós percebemos foi o descaso em relação ao seguro rural. Não foi anunciado nada, né, do PSR, que é o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, onde tínhamos 1,06 bi no início desse ano e tivemos um corte e um congelamento de algo em torno de 435 milhões, né, para esse ano. Então, ou seja, nós corremos o risco de ter uma área segurada em torno de 4 milhões de hectares. Nós tivemos o máximo dessa área segurada em 2021, onde foi 13,7 milhões de hectares. Então é uma queda muito grande que expõe mais os produtores e coloca eles em risco em função das mudanças do clima. Isso não só para o produtor empresarial, mas principalmente para o produtor da agricultura familiar, porque nós tivemos mudanças também no Proagro. Já tivemos problemas ano passado do enquadramento, que era 325 mil, passou para 250 e agora foi para 200 mil. Então esse produtor que está acima de 200 mil, ele tem por obrigação ter uma contratação de uma política de gestão de risco, seja no seguro rural, porém ele não é mais enquadrado no Proagro e dificilmente ele vai conseguir um recurso no PSR. Então ficando aí às margens e tendo dificuldade de acessar o crédito. Por isso que realmente, às vezes, o volume que foi colocado não chega às mãos do produtor, porque ações como essa. Então, nos preocupa muito, né, a forma que esse plano foi apresentado, em virtude do setor, do Brasil como um todo e do mundo, viveu um momento muito complexo. Temos visto as crises geopolíticas, onde os custos de produção têm aumentado, fertilizantes, combustíveis, os fretes internacionais, isso impacta diretamente no Brasil. Temos visto uma desaceleração da economia, uma taxa Selic de 15%, que vai onerar o crédito privado também. Então, mais do que nunca, precisaríamos de um plano safra robusto
para que o produtor seguisse investindo, seguisse produzindo, aumentando a sua produção e produtividade, como ocorreu esse ano, ajudando o país não só a reduzir a inflação, como gerando divisas para a economia brasileira. Esse ano a expectativa é que o PIB do agronegócio chegue a 29% do PIB Brasil. Isso por quê? Porque os produtores acreditaram e tiveram como investir em processos tecnológicos mais modernos para aumentar a produção. Nesse cenário adverso, nos preocupa como vai ser a condução da próxima safra. Aí você acompanhou então uma análise muito importante sobre o plano agrícola, né? Uma análise também feita pelo nosso presidente Hélio Dias. E eu agradeço a sua presença até aqui no nosso programa com muitas informações, notícias regionais, notícias nacionais. Nós esperamos você na próxima semana e eu espero que você continue com a gente nos outros programas que virão. Acompanhe o Sistema Faperon Senar nas redes sociais, é só pesquisar Sistema Faperon Senar que você vai encontrar e vai ficar por dentro diariamente do que a gente faz. Não é isso, presidente? Até a próxima semana. Verdade. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, né, com a gente.